Olá, bem-vindos ao meu canal NFP. Hoje eu quero falar de um assunto importante que tem-se falado muito na sociedade sobre matemática e a inteligência artificial. Hoje existem muitas inteligências artificiais e muitas delas têm se usado no ensino de muitas outras disciplinas e a matemática também não é exceção. Mas eu gostaria de trazer aqui dicas de o que fazer com a inteligência artificial a estudar matemática e o que não fazer com a inteligência artificial ao estudar a matemática. Vou deixar claro aqui nesse vídeo que não é uma crítica, não é uma opinião contra a inteligência artificial, mas sim uma opinião que pode ajudar aquelas pessoas que têm usado a matemática ou a inteligência artificial, no caso, para estudarem essa ciência maravilhosa que é a matemática. Neste lado eu coloco coisas que podemos fazer com a inteligência artificial, neste lado eu coloco coisas que nós não devemos fazer e vou falar o porquê que precisamos fazer essas coisas e porquê que não precisamos fazer essas coisas. Desde já, subscreva-se ao meu canal, ajuda-me a crescer. Vou trazendo conteúdo sobre temas diversos, sobre a matemática e também sobre questões, exercícios resolvidos. Bora lá? Vamos começar, por exemplo, com coisas que podemos fazer ao estudar matemática usando a inteligência artificial. Podemos verificar, por exemplo, vamos supor que nós resolvemos um exercício complexo, e talvez tenhamos uma dúvida, né, da resolução que fizemos, ou tenhamos dúvida de certo conceito ou método que usamos. Podemos usar a inteligência artificial para nos ajudar a verificar se o resultado está certo, se o método que nós usamos é viável, ou até comparar a nossa forma de resolução. Por que é importante usar essa parte da verificação? Porque quando nós resolvemos um exercício, nós usamos a nossa própria mente, exploramos o nosso pensamento, as nossas ideias e chegamos a uma conclusão, não, de acordo com isso que eu fiz, deve estar certo. Mas a inteligência artificial, por ser uma inteligência já programada, vai nos ajudar a ver que passo talvez erramos, que coisa que poderíamos melhorar para nós chegar no resultado final. Então, esse é um dos primeiros aspectos. Usar a inteligência artificial para verificar alguns exercícios complexos. Aqueles mais simples, não. Complexos, que tenhamos talvez alguma dúvida. Podemos pegar lá, colocar para ver se está certo o nosso exercício e, se não, onde nós falhamos, onde poderíamos melhorar na resolução. Segundo, pesquisar. Aqui pesquisar vai envolver mais conceitos, pesquisar conceitos, teoremas. Alguns teoremas são muito difíceis, às vezes você leu num livro, leu em 1, 2, 3 livros, você não está a entender esse teorema. E a inteligência artificial tem essa vantagem de resumir as coisas, de trazê-la de uma forma mais simples, mais clara, mais sintetizada. Então você pode pesquisar e analisar, não, será que tentar ver, não, será que isso que eu estou a ler no livro está de acordo? Como é que é? Então, podes pesquisar os teoremas que eles vão te oferecer. Não só teoremas, como dos teoremas, algumas demonstrações, alguns teoremas importantes. Outro aspecto, analisar. Podemos, por exemplo, analisar um certo teorema usando inteligência artificial. Colocamos, escrevemos o teorema, procurar, por exemplo, talvez entender a fundo o que é que diz aquele teorema, o que ele quer transmitir. Às vezes nós já lemos e não entendemos, lemos, ou tiramos nossas próprias conclusões, nossos próprios conceitos, tiramos conclusões. Podemos procurar analisar com a inteligência artificial para ver se aquelas nossas conclusões que nós tiramos, as análises que nós fizemos estão certas ou não. Ou se poderíamos acrescentar mais uma outra coisa. Por exemplo, vamos supor que nos mandem fazer um trabalho que envolve pesquisar alguns teoremas, alguns conceitos de matemática. E, às vezes, nós pesquisamos, fizemos o trabalho, está bem feito, mas podemos procurar analisar mais a inteligência artificial para ver se podemos acrescentar alguma coisa ou até podemos deixá-lo conforme ele está.
Então aqui as três coisas que podemos usar ao estudar matemática com inteligência artificial. Verificar, né, resoluções de exercícios complexos que tenhamos dúvida, talvez da nossa resolução ou de certo método que aplicamos. Pesquisar conceitos, teoremas que acabam sendo mais resumidos, mais sintéticos e que vão nos ajudar a entender talvez melhor aquilo que estamos a estudar em algum livro. Analisar alguns conceitos, alguns teoremas, algumas demonstrações para ver se estão certos ou não. Coisas que não podemos fazer. Resolver. Quando recebemos, por exemplo, exercícios, não importa se é simples ou complexos, nós precisamos explorar a nossa mente. O objetivo da matemática, estudar a matemática, é ajudar a nós a desenvolver a nossa capacidade de raciocínio, a nossa capacidade de pensar, e muitas pessoas têm usado a inteligência artificial para resolver isso para ele, tirando assim a capacidade da pessoa a tirar tempo para estudar, pensar e explorar o seu próprio pensamento crítico, analítico e dedutivo. Então isso acaba sendo um erro. Não vamos usar a inteligência artificial para resolver as nossas questões de matemática. Não. Podemos até procurar analisar, conforme eu disse aqui, em verificar se aquilo que nós estamos a estudar está de acordo. Mas primeiro nós precisamos resolver. Vamos resolver esse exercício, estamos a resolver. Se não estivermos a conseguir resolver esse exercício, vamos procurar outras pessoas que nos deem ideias, luzes para resolver. Mas não vamos colocar logo para a inteligência artificial resolver por nós. E às vezes, eu já pude ver isso em alguma inteligência artificial, acabam resolvendo o exercício de uma forma que às vezes está errado. Porque isso é um material que foi programado. E ele, às vezes, ao ser programado, pode não dar certo. Então, corremos risco, às vezes, de passar resoluções de exercícios mal resolvidos. Então, é bom nós mesmos resolvermos os exercícios. Se tivermos a encontrar alguma dificuldade, pedimos ajuda. E se encontrarmos um resultado, resolvemos 2 ou 3 vezes, encontramos vários tipos de resultados, aí podemos usar essa opção de verificar para ver se a opção que nós temos é ou não viável. O segundo aspecto que não precisamos fazer com a inteligência artificial é copiar. Às vezes as pessoas pesquisam algum conceito na inteligência artificial, encontram e eles acham que aquele conceito está certo, é verdade, e copiam e usam, querem tornar aquilo, como é que eu posso dizer? Querem pegar esse conceito e talvez também transmitir aos outros. Não. Ao pesquisarmos algo com uma inteligência artificial, precisamos nos certificar se aquilo é realmente verdade. E uma das formas é compararmos aquilo que estamos a pesquisar com a inteligência artificial com aquilo que estão nos livros. Ou procuramos uma outra pessoa e perguntamos: você já leu sobre esse conceito? O que você acha desse conceito? Ele está certo? Está errado? Porque eu pesquisei na inteligência artificial e apareceu assim. Tá, pessoal? Então, é preciso termos cuidado ao usarmos a inteligência artificial, especialmente sobre deixar que ela faça o trabalho mental. Não. Nós precisamos usar a nossa mente, especialmente a estudar matemática e outras ciências. Vamos usar a inteligência artificial levando em conta esses três aspectos para verificar, pesquisar e analisar, não para resolver as nossas questões. Vamos nós mesmos resolver as questões, pesquisar a fundo, pedir ajuda se não tivermos a entender. E não vamos fazer um copy-paste. Vamos nos certificar que aquilo que vamos tirar da inteligência artificial seja útil, seja aquilo que vai agregar alguma coisa ao nosso conteúdo, aquilo que estamos a aprender, tá? Se gostou do vídeo, subscreva-se ao canal, partilhe, põe like e eu vou deixando mais vídeos para pessoas que desejam aprender sobre matemática. Tamo juntos.